Olá, sejam bem-vindos a mais um Pode Mais Podcast. E hoje nós vamos falar de um tema diferente. Hoje nós vamos falar de Espiritismo, a doutrina que foi codificada por Allan Kardec. E muita gente já se perguntou, o que é o Espiritismo na verdade, né? É uma religião, é uma ciência, é mediunidade. E apesar de ser bastante conhecido no Brasil, né, ainda existem muitas dúvidas e até preconceitos sobre a doutrina. E para explicar os princípios fundamentais do Espiritismo, falar sobre reencarnação, comunicabilidade com os espíritos, caridade e também responder as perguntas mais comuns sobre o tema, nós estamos recebendo aqui hoje Jefferson Leite, do Grupo Espírita Amor à Verdade, daqui de Itaperuna. Jefferson, obrigado pela sua presença, irmão. Eu que agradeço, Fred. Sempre um prazer ter você aqui. Obrigado. Você já veio aqui algumas vezes para a gente falar sobre política, né? Sim. Hoje a gente vai falar sobre um tema diferente, que é não é a religião, é doutrina, o que vem a ser? É uma doutrina, É uma doutrina, né? Científica, Tá. filosófica e religiosa. Tá certo. Fala pra gente, como que você conheceu a doutrina espírita? Fred, é uma forma muito interessante. Eu era muito pequeno e eu via meu pai era espírita, né, há alguns anos antes de eu nascer, e eu via todas as segundas-feiras sair de casa para ir para o grupo espírita. Só retornava a vê-lo na terça-feira, pela manhã. Então eu imaginava que ele dormia no grupo espírita e de manhã ele chegava em casa para fazer o café. Até que no mês de abril, minha irmã, eu faço aniversário no dia 8, e a minha irmã veio do Rio de Janeiro para Itaperuna, morava no Rio de Janeiro. Naquela época existia a festa de abril, ainda aqui em Itaperuna. Sim. E ela me levou na festa. Isso, e ela me levou na festa, e lá brincando aquela coisa toda, mais cedo, ela falou assim: olha, nós vamos lá para o grupo espírita hoje. E eu, tá bom, tudo bem. Chegamos lá, participamos da reunião, a primeira reunião que eu participei, e no final da reunião, ela me disse uma coisa. Meu pai ainda ficou conversando com as pessoas, nós fomos para casa, e ela falou assim: posso fazer um pedido? Eu falei, claro. E ela disse assim: eu quero te pedir que você acompanhe o papai para o centro espírita. E aquilo ficou registrado na minha cabeça. Minha irmã sempre vinha a Itaperuna em épocas especiais, Natal, Réveillon, meu aniversário, aniversário do meu pai, Dia dos Pais, e voltava rápido para o Rio. Nesse ano ela permaneceu. O aniversário da minha mãe era dia 18 de abril, dia do Espiritismo, dia do livro espírita, e ela permaneceu, ficou todo esse período. Isso aconteceu no dia 11 de abril, ela ficou no dia 18, passou o aniversário da minha mãe, no dia 19 ela foi embora. E durante esse período que ela ficou, do meu aniversário até o dia 19 de abril, ela percorreu as casas dos parentes, dos amigos, visitou as tias, os tios, almoçou com todo mundo. No dia 29 de abril, 10 dias depois que ela voltou para a casa dela no Rio de Janeiro, bateram lá em casa por volta das 20 horas. E aí alguém chegou chamando meu pai, dizendo que a minha irmã teria passado mal. Minha mãe chamou uma vizinha, e essa vizinha foi ficar lá conosco, e eu me lembro da minha mãe dizendo: olha, eu acho que a Aparecida faleceu. E aí quando meu pai, já no meio da viagem, é que comunicaram, naquela época não tinha celular e tudo mais, comunicaram que ela havia desencarnado. Meu pai trouxe o corpo da minha irmã para ser sepultado aqui em Itaperuna. De lá para cá, vão se completando agora no dia 11 de abril de 2026, 38 anos estudando a doutrina espírita, 38 anos ininterruptos de contato com a doutrina espírita. E para mim, eu costumo dizer que a minha irmã foi o grande anjo, sem asas, sem auréola, que me apresentou o espiritismo. Sim, tá certo. Então vamos começar. Sim. Né? Vamos começar do básico. Uhum. O que é o Espiritismo? Fala pra gente. O espiritismo é uma doutrina com base científica, filosófica e religiosa, codificada na França em 1857, justamente nesse dia 18 de abril, era um sábado por volta das 10h30 da manhã, quando Allan Kardec, que na realidade é um pseudônimo, né, ele era um professor de mais de 30 anos de pedagogia, Hippolyte Léon Denisard Rivail, inclusive a cartilha da pedagogia da França foi proposta pelo professor Rivail, e ele encontra esse conhecimento a partir de uns fenômenos que aconteciam 9 anos antes, no estado de Nova York, Hydesville, que surgiu através dos chamados raps, eram pancadas, e as irmãs Fox começaram a ter um contato com um ser desencarnado, uma alma que havia desencarnado, né, um espírito, e que ele era uma pessoa que havia residido nessa casa que eles alugaram, era um mascate. E aí começou-se a ter os fenômenos das chamadas mesas girantes ou os raps, as pancadas. 9 anos depois, o professor Rivail é apresentado a esses fenômenos.
E um amigo dele então diz que as mesas giravam, que as mesas se movimentavam. E ele, como era um grande pensador, um grande cientista, porque o professor Rivaio, ele surge ele estuda no instituto chamado Yverdon, que era o instituto de Pestalozzi, do grande Pestalozzi, que por sua vez foi um discípulo de Jean-Jacques Rousseau. Você veja como o professor Rivaio, que vai se transformar em Allan Kardec, era um homem preparado, extremamente preparado, poliglota, dominava cerca de 5 idiomas, conhecimento de muitas ciências, um grande educador. E aí ele diz para o amigo: olha, eu não acredito que as mesas se movem, exceto se você me provar que elas têm nervos, coração e cérebro. Ou então existe uma força por trás da mesa que a move. Fazendo que ela se move. E aí ele vai a primeira vez uma reunião na casa de uma senhora chamada Pleine Maison, que era uma mulher que naquela época, Fred, os grandes saraus da Europa foram substituídos por esses fenômenos das mesas girantes. Era entretenimento, era diversão ver as mesas se movimentarem, ver os objetos. E aí ele começa a investigar criteriosamente o que estava por trás daquilo ali. Até que o espírito se lhe apresenta e vai informando. E ele começa então a codificar a doutrina espírita. E o que é o espiritismo? Só interrompendo. Sim. Esse fenômeno das mesas girantes, dos móveis que se moviam, né, é o que nos anos 80 se convencionou chamar o fenômeno poltergeist? Sim, exatamente. Porque é um fenômeno de efeito físico, denominado de efeito físico. Um médium que tem uma determinada capacidade mediúnica específica, ele realiza esses fenômenos. E aí, como você falou, o chamado poltergeist, naquela época era o fenômeno das mesas girantes. E o Kardec resolveu investigar por que aquilo acontecia. Qual era essa energia, qual era essa capacidade inteligente que movia. E chegou à conclusão, através dessas orientações, do espiritismo, que é um termo que não é kardecismo, né? Como você bem colocou, ele foi codificado por Allan Kardec, mas não criado por ele. E aí, esta doutrina ela tem um tripé básico: ciência, filosofia e religião. Sim. Ela não funciona sem esse tripé. Ciência, porque todos os fenômenos são investigados ao crivo científico. O Kardec cria uma ideia chamada de universalidade dos ensinos da doutrina dos espíritos. Ou seja, ele escreve, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha e-mails, correios eletrônicos e tudo mais, ele escreve para diversas partes do mundo. E aí entra a vantagem dele ser um poliglota, ele dominava diversos idiomas. Sim. Escreve fazendo as mesmas perguntas, e ele recebe as mesmas informações em idiomas e dialetos diferentes, indo de diversos lugares, diversos médiuns, e aí ele consegue compilar, ele forma um código, que é o Livro dos Espíritos, que em 1857 tinha mais de 500 perguntas. E depois, na sua segunda edição, tem 1019 questionamentos, ele vai questionando e os seres imortais vão respondendo. Filosofia, por quê? Ela questiona quem sou, de onde vim, para onde vou, qual o nosso papel. E a filosofia, como amiga do homem, está sempre aliada ao raciocínio lógico. E, obviamente, religião, porque traz o aspecto da caridade, da abnegação, da evolução moral. Então é o espiritismo com esse tripé. Sim. Você falou aí na doutrina filosófica. Sim. Né? Que tipo de reflexão o espiritismo propõe sobre a vida? Né? Já que a filosofia é o estudo do sentido da vida. Sim. Né? O espiritismo, Fred, ele é extremamente moderno. Apesar de ser uma doutrina codificada em 1857, nós estamos em 2026, mas ele traz para nós, em O Livro dos Espíritos e as outras obras, são 5 obras básicas de Kardec, chamado Pentateuco, ele traz uma reflexão imensa sobre quem somos e qual o nosso papel no planeta Terra, na vida, na sociedade, reflexionando realmente, fazendo-nos pensar. Para se ter uma ideia, um dos questionamentos, lá atrás, quando Sócrates entra no templo de Delfos, já que nós estamos falando de filosofia, ele encontra uma frase, numa coluna velha, carcomida lá no templo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. E essa frase, Allan Kardec vai questionar aos espíritos, e em determinado momento, eles respondem assim: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo.
Então o Espiritismo busca fazer com que nós mergulhemos dentro do nosso interior, refletindo para essa reforma íntima. É o aspecto filosófico. Perfeito. Né? Você disse que é uma doutrina de reflexão. Sim. Né? Porque faz pensada. Sim. Certo? Mas também é uma ciência de observação. Observação. Né? Por que ela é considerada também uma ciência de observação? Justamente por isso. Os fenômenos mediúnicos... Porque refletir é uma coisa, está no campo das ideias. Sim. Mas quando você observa, você está observando algo concreto. Sim. O aspecto científico e observativo é justamente isso. O conhecimento empírico nos mostra o quê? A partir de um momento de algo que aconteça, você vai tirando uma conclusão. E quando aquilo acontece 1, 2, 3 vezes consecutivas, você vai pelo método da experimentação. A doutrina espírita vai no método da experimentação. E o Allan Kardec, ele coloca o seguinte: se em algum momento a ciência provasse que o espiritismo estaria equivocado, caberia ao espiritismo adotar a ciência. Para se ter uma ideia, Allan Kardec aborda e os espíritos respondem sobre o povoamento da Terra, sobre o surgimento do planeta Terra, sobre o surgimento do ser hominal no planeta Terra. E ele fala isso em 1857. Mas Charles Darwin vai falar na evolução da espécie em 1859, dois anos depois. E aí os espíritos respondem a Kardec que o homem apareceu no planeta Terra em diversas partes, em diversos pontos, derrubando aquela raça adâmica, aquele mito de Adão e Eva, e mostrando por que nós somos tão diferentes, a diversidade das raças humanas. Daí seria impossível, segundo o cálculo que nos fazem, que o homem, ser humano, surgiu no planeta Terra 6.000 anos antes de Cristo. E aí a ciência nos fala das eras, do período Mesozoico, nos fala dos dinossauros, do período Cretáceo. E a doutrina espírita, muito antes de Darwin, já diz, através desse método de experimentação e de confirmação da universalidade dos ensinos da doutrina espírita, que este homem apareceu em várias partes ao mesmo tempo. Já comprova que há uma evolução da espécie humana, como em todas as espécies animais, que ela consegue sobreviver aos ambientes inóspitos, às condições climáticas, ao momento do descongelamento das geleiras, ao momento em que os continentes foram se formando, ao momento em que as placas tectônicas foram avançando. Tudo isso a doutrina espírita oferece 2 anos antes do grande Darwin. Então é uma ciência de experimentação completa, e foram muitos anos, tá? Kardec dedicou durante 15 anos da sua existência, os seus últimos 15 anos de vida, cerca de 14, 15 anos, em estudar esses fenômenos. O fenômeno da mediunidade, por exemplo, quando você vai para a experimentação, Allan Kardec não aceitava qualquer situação. Ele passava pelo crivo da verdade, e ele dizia que era melhor deixar passar a verdade do que sustentar a mentira. Então todas as comunicações eram passadas ao crivo da razão, eram experimentadas. Para se ter uma ideia, um belo dia na revista Espírita, isso é relatado, um espírito diz a Allan Kardec: eu sou Jesus, eu sou Deus. E aí ele começa a questionar, inquirir o espírito diz assim: não, eu não sou Deus, eu sou Jesus, eu sou o Filho de Deus. E aí o Kardec continua inquirindo, questionando. Daí a pouco o espírito diz assim: não, eu sou um filho de Deus. Ou seja, de Deus Pai Criador, ele já passou a ser um filho de Deus. Um filho. Não é o filho. Não o filho. Por quê? O Kardec era esse homem que questionava. Para você ter uma ideia, o Livro dos Espíritos, nós falamos agora há pouco, são 1019 questões. Mas existem as subquestões, porque os espíritos respondem e ele questiona de novo. E os espíritos respondem novamente. E esse avanço da ciência de forma experimental. Sim. E qual é a principal diferença, Jefferson, entre o espiritismo e as demais tradições cristãs? Porque o espiritismo é considerado também, né, uma doutrina cristã, uma religião cristã. Sim. Vocês acreditam que Cristo é Filho de Deus, né, que veio à Terra, se deu como Salvador do mundo. Para se ter uma ideia, Allan Kardec questiona aos espíritos qual é o melhor modelo a ser seguido pela humanidade. Sim. E a resposta mais curta de O Livro dos Espíritos: vede Jesus. O espiritismo é eminentemente cristão.
A grande diferença é a seguinte: o Espiritismo não tem paramentos, não tem ritualística, não tem sacerdote, não tem uma autoridade espiritual constituída. Todos são livre pensadores e formadores. Não tem um padre, um pastor, não tem um líder. Não tem. Você tem, lógico, um corpo administrativo necessário para o mínimo de uma organização de uma casa. Mas é mais burocrático do que religioso. Exatamente. Então, assim, a proposta da doutrina espírita é trazer o Cristo descrucificado. O Cristo que desce da cruz, que está próximo de nós, como ele mesmo nos disse. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Porque suave é o meu jugo e leve a minha cruz. Então a doutrina espírita tira essa roupagem. Olha, para você ser espírita, você tem que usar branco, rosa, preto, lilás. Você tem que participar de algum culto, de batismo, de alguma cerimônia, de alguma ritualística. Não, o Espiritismo não tem nada disso. É simples por excelência. Sim, basta simplesmente a vontade do exatamente. Indivíduo de aprender a doutrina. Sim, exatamente. Tá certo. Né? E como que os ensinamentos, né, de Allan Kardec estruturaram a base da doutrina, Gé? Olha, nós temos algumas bases que são fundamentais. A existência de Deus. Não tem como ser espírita sem crer em Deus. Que é isso que eu ia te perguntar. Quais seriam os pilares fundamentais da doutrina espírita? Por exemplo, a crença em Deus. Sim. Um Deus soberanamente justo e bom, que não pune e não castiga. Um Deus que educa, que auxilia, mas não um Deus que joga as pessoas para o fogo eterno do inferno. O Deus do Novo Testamento. Não do Antigo Testamento. Aquele que pune, que massacra, né? Porque você observa no Velho Testamento... Que alaga, joga fogo. Sim, quando Moisés sobe o monte, ele recebe lá o decálogo, as 10 leis. Não farás, não farás, não farás. 10 vezes o Deus Yahvé fala isso. Mas com Jesus no Novo Testamento é diferente. 9 vezes Jesus fala dos bem-aventurados. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, os puros de coração, os perseguidos pelo amor à verdade, aqueles que perdoam. Então Jesus fala das bem-aventuranças, ao ponto, Fred, de Gandhi, o grande Mohandas Karamchand Gandhi, que não era cristão, que era hinduísta, e ele diz o seguinte: se toda a literatura, se toda a biblioteca da humanidade se perdesse, só sobrassem o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças do Cristo, nada haveria se perdido. Então a proposta do Deus que fez os homens e não do Deus que os homens fizeram é essa proposta do Espiritismo. Sim. Deus soberanamente justo e bom, perfeito, imaterial. Porque na concepção da doutrina espírita, Deus não é aquele velhinho de barbas brancas, de cabelos encanecidos, com uma espada de fogo, que uns condenam ao fogo eterno no inferno e outros ao paraíso, onde as pessoas vão comer cachinhos de uva pro resto da vida. E os anjos são loiros, com os cabelos encaracolados, dos olhos azuis ou verdes, né? Sim. Porque você nunca viu um anjo negro. Pela nossa imagem europeia... Sim. Pelo eurocentrismo exatamente, que domina a nossa os anjos têm aquela pele cultura. Branquinha, né? Aqueles cabelos... O próprio louros, Jesus, né? Sim, Maria. Que nasceu na Galileia, era palestino, e é representado como branquinho do olho azul. Exatamente. Então Deus é soberanamente justo e bom, onipotente e onipresente, tudo sabe, está em todos os lugares. São os atributos da criação divina, né? De Deus. E falando em Deus, Allan Kardec começa a primeira questão do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Sim, essa seria a próxima pergunta. Ah, é? Como que o Espiritismo compreende a existência de Deus? Então vamos lá. Ele questiona o que é Deus e não quem é Deus. Se ele questionasse quem é Deus, daria a entender que é filho, que é criado, é quem? Uma persona. Ele pergunta o que é Deus. E os Espíritos respondem: inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Ou seja, não colocam Deus como uma persona, como um cidadão, como alguém, como eu, como você, sujeitos a erro. Por isso ele é soberanamente justo e bom. Por isso ele é imaterial. Ele é onipresente, estando em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí a ideia de um Deus, inteligência suprema, vem em todas as leis. Por que os corpos se movem no espaço, mantendo um movimento de rotação e translação perfeito, em que se houvesse uma alteração de milímetros, de frações de milímetros, nós teríamos atritos siderais.
Sim. Pela perfeição desse Deus imaterial, que não briga, que não castiga, não o Deus do Velho Testamento que ficou de mal com Caim porque esse matou Abel, que ficou de mal com Adão e Eva e os condenou, mas um Deus todo amor. Para o Espiritismo, Deus, nas palavras de João, é amor. Esse é o termo mais simples e mais concreto para a divindade. Perfeito. Sim. Então você definiu, né, o conceito espírita de Deus, né, que é totalmente diferente do conceito tradicional cristão, né? Sim. Vamos falar de alma, né? Como que significa afirmar que a alma é imortal? Fala pra gente. Inteligentíssima a sua pergunta, porque você disse assim, a alma é imortal e não é eterna. Que eterna é aquilo que não tem princípio nem fim. Deus é eterno. Sim. Imortal é aquele que não morre, sim, que sobrevive, que persiste. Tem um início, mas que perdura. Exatamente. Olha, a alma é imortal a partir do momento que ela é a sede da inteligência. Ela é a própria inteligência. Diz o texto bíblico, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E aí nós compreendemos o quê? Que Deus é como nós, o Deus que nós fizemos. Mas não, se ele é inteligência suprema, e aí tem um amigo nosso de uma casa espírita aqui em Itaperuna, o Edgar, lá do Ceareiros do Evangelho, sempre diz o seguinte, é uma dízima periódica, porque Jesus diz assim, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai. Nós chegamos no 9,999999, mas nunca vamos chegar no 10. Essa dízima periódica constante. Então, Deus é a inteligência suprema e nos criou inteligentes. É essa alma inteligente que sobrevive ao fenômeno da morte, ao fenômeno da organização biológica. Comparando, sim, criada a sua imagem e semelhança, como diz a Bíblia? Não, inteligência, como inteligência, como sede de inteligência, sim, não físico. Mas porque nós somos muito materialistas, nós imaginamos que a imagem e semelhança de Deus é como nós. Sim. Um ser imperfeito, punitivo, que briga, fica de mal, dá tapinha, sabe, castiga. Mas não, Deus é a grande inteligência. E nós somos sedes de inteligência, a nossa alma, enquanto encarnados. E quando ela se despe do corpo físico que nós utilizamos, nós somos um espírito, né? Um espírito que deixa uma matéria. Imagine se nós fôssemos criados por Deus para viver cerca de 100 anos, no corpo físico tão somente, e morrendo, do pó veio ao pó voltarás, o corpo. Sim. E o que seria feito dessa alma? Sim. Daquilo que você adquire durante toda a sua vida, suas experiências de relacionamento, de crescimento moral, intelectual, espiritual, o seu estudo, a sua sede de inteligência. É este ser que é imortal, este ser que sobrevive ao fenômeno da morte. E aí lá na lápide de Allan Kardec, no cemitério, existe uma frase, nascer, morrer de novo, nascer de novo e progredir sempre, tal é a lei. Sim. O grande sentido é o progresso. Então essa alma, ela ela funciona mais como uma oportunidade de melhoria, de crescimento, sim, de evolução, sim, do que como uma punição. Olha Jesus, mais uma vez, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Ou seja, aquela pessoa que eu convivo com ela e que eu tenho uma dificuldade, e aí eu não vou dizer a pessoa que está lá distante, mas às vezes dentro da minha própria casa, aquele familiar difícil, a esposa difícil, o esposo, a sogra, o sogro, o genro, a nora, o filho, a filha, o cunhado, a cunhada. Tá vendo, minha sogra? Me ajuda aí, pô. Então Jesus diz o quê? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Ou seja, é uma oportunidade. A vida, a existência, o processo da reencarnação é uma oportunidade valiosíssima que Deus nos concede. O grande dom da vida. Fred, há alguns anos, os cientistas descobriram a clonagem, né? Perfeito. Na ovelhinha Dolly. E aí descobriram que era possível pegar uma célula e reproduzir aquela célula, ou seja, xerocopiar uma célula, pegar o código genético e refazer. E a Dolly viveu pouco tempo. Surgiu um receio, você se lembra disso? Vamos clonar os seres humanos, vai ser uma doideira, aquela coisa toda, surgiram filmes e tudo mais.
E parece que ela viveu pouco tempo porque parece que eles já pegaram a célula de uma ovelha. Sim. Já idosa. Sim. Né? Então ela, como clonaram a célula de uma ovelha idosa, ela teria... Sim. Quando ela nasceu, ela já teria biologicamente a mesma idade da ovelha. Sim. Agora, é interessante é o seguinte: conseguiram copiar a vida, mas não criar a vida. O código de existência da vida pertence ao Criador. E por isso é esse processo de evolução. Nessa época ficamos muito receosos. Nossa, vamos criar homens, mulheres, daqui a pouco vai ser todo mundo clone. Teve até novela da Glória Pérez, o Clone. Mas nós compreendemos que nós podemos pegar uma folha de papel e tirar uma xerox, fazer uma xerocópia, mas não conseguimos criar aqueles códigos de vida que são da própria inteligência divina do Criador. Sim. E é esse sentido de progresso, de evolução, dessa alma que está evoluindo cada dia. Se nós pararmos para olhar o Fred de 10 anos atrás, se você olhar no espelho, ele é outra pessoa, no espelho íntimo da alma. Sim. O Fred de hoje tem experiências que aquele não tem. O Fred de hoje não cometeria os erros que aquele cometeu. O Fred de hoje aprendeu com os tropeços que aquele teve. Como todos nós. Isso eu estou falando de 10 anos. Sim. Imagine uma existência espiritual. Poderia ter aprendido um pouco mais. Mas... Imagine uma existência espiritual. Cara, é muito conhecimento. E só a providência divina pode nos conceder essa oportunidade. O progresso é uma lei inquestionável. Certo. Ô Jefferson, a gente fala que a vida, né, é uma oportunidade de evolução. Sim. Né? Mas também existe a questão do karma. Né? Karma é utilizado no hinduísmo, né? Que é uma lei de causa e efeito. Sim. Como que funciona, como funcionaria essa lei de causa e efeito na doutrina espírita? Então, no hinduísmo você tem o karma, que é o lado negativo, o lado da dor. Mas você tem o dharma, que é o lado positivo. Né? Aquela coisa boa que a reencarnação te traz. O espiritismo compreende que a reencarnação, ela trazendo esta oportunidade, vamos trazer para o nosso exemplo diário. Pessoas, nós citamos agora há pouco a sogra, o sogro, o cunhado, a esposa, o esposo, o familiar, aquela pessoa difícil, o sócio, o chefe, o subalterno, que nós não conseguimos essa reconciliação que o Cristo falou. Aí você pega um exemplo dos irmãos chipófagos, dos gêmeos chipófagos, né? Que nascem colados. E aí eu vi uma vez uma entrevista de duas meninas, uma dizia assim: a maior dificuldade é quando eu quero dormir e a minha irmã quer ficar acordada. São duas almas, são dois espíritos, são duas inteligências acopladas no mesmo corpo. E aí os espíritos dizem o quê? Que esta é a última tentativa, quando já se tentou de tudo. Esse é um exemplo muito clássico dessa situação de avançar, porque eu não quis evoluir. Porque veja bem, Fred, o espiritismo, ele derruba a imagem do destino. É de Emmanuel, o benfeitor, o mentor espiritual de Chico Xavier, uma frase que diz assim: criadores do próprio destino, temos em nós o que fazemos de nós. A criatura é dotada de livre-arbítrio. Ela pode evoluir ou ela pode estagnar. Ela não pode retroceder, você não desaprende o que você aprendeu. Uma vez que você é alfabetizado na escola, em qualquer lugar que você passar e ver um outdoor, sem querer ler, você já leu. Você não consegue desaprender. É como dizem que aprendendo a andar de bicicleta, você sempre vai saber para o resto da vida. Então esse espírito, ele pode estagnar. Eu não quero avançar, não quero evoluir, eu vou ficar aqui. Mas ele não tem como voltar atrás. E aí quando eu estagno, eu não consigo romper as barreiras do processo reencarnatório, desse chamado karma, que na realidade é uma oportunidade de crescimento. Sim. Então entendido como uma oportunidade de crescimento, não como uma espécie de justiça. Não. E é uma oportunidade que eu mesmo peço. Existe uma frase assim: explique sem a reencarnação as deficiências físicas e as desigualdades sociais. Por que alguém vai nascer lá numa família riquíssima, abonada com todos os recursos, abastada com todos os recursos, tem uma saúde invejável, tem uma inteligência maravilhosa, e o outro nasce numa zona periférica, com uma limitação física terrível, com dificuldade, com pais altamente complicados, com familiares complicados? Explique sem a reencarnação as deficiências físicas e as desigualdades sociais. Somente essa oportunidade de crescimento seria capaz de compreender que Deus não dá a uns tudo e a outros quase nada.
É porque uma outra resposta dos espíritos, Allan Kardec pergunta: onde estão escritas as leis de Deus? Na própria consciência do homem. Quando eu faço mal ao Fred, por mais que o Fred me perdoe, eu preciso me auto-perdoar. Pisei no seu pé querendo, e você vira para mim e diz assim: Jefferson, não preocupa não. Mas eu vou para casa e deito a cabeça ao travesseiro e falo assim: poxa, mas eu pisei no pé do Fred e ele me deu um tapa com luva de pelica. Ele disse: não, preocupa não, está desculpado, sem problemas. Mas eu não me perdoo. E aí a dor, ela é filha da culpa. A lei de Deus está escrita. Eu sei o que é certo e o que é errado. Eu sei que eu agi errado com o Fred, muito embora o Fred tenha me perdoado. Eu começo a remoer aquele processo. E remoendo aquele processo, ele vai se tornando cada dia mais doloroso. Imagine só, o mal que eu fiz em encarnações passadas e que eu não me perdoei, eu quero ressarcir. Não ao Fred, não a João, a Pedro, a Antônio, mas à consciência universal. Eu quero voltar atrás do meu erro. Eu quero me livrar daquela culpa. E aí, por isso, eu atraio para mim os males reencarnatórios, que não são males, são oportunidades. Sim. Então, essas seriam as causas e efeitos. Sim, exatamente. Tudo aquilo que eu planto, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu não tenho como fugir do que eu plantei. Então, a gente está falando dos pilares da doutrina, né? A gente já falou que dos pilares é a compreensão de Deus, sim, né? A imortalidade da alma, sim, né? A reencarnação, né? A lei de causa e efeito, sim, né? E existe também, né, na sequência, né, dos pilares fundamentais, tem a comunicabilidade dos espíritos. Sim, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Deixa eu recorrer ao Velho Testamento um pouquinho. Claro. No livro de Samuel, você vai encontrar lá, eu questionei isso uma pessoa amiga minha e ela ficou meio apavorada. Eu quero convidar todos aqueles que tiverem dúvidas que abram lá, acho que Samuel 33. 1 Samuel 33, salvo engano. O rei Saul era um grande profeta. E aí o rei Saul se aborreceu com Samuel não estava mais concordando com o que Saul estava fazendo. E aí Samuel morreu, desencarnou, deixou o corpo. E aí o Saul procurou pessoas, pitons ou pitonisas, que são médios. O termo médio surge com Kardec, que é um meio termo entre o mundo espiritual e o mundo físico, entre o mundo espiritual e o mundo mais espiritual ainda. E aí a gente entende porque a pluralidade dos mundos habitados, que eu acredito que você deve questionar daqui a pouco, né? Então, agora eu entendi o termo médium, significa o meio termo. Isso, meio, exatamente. Olha, médium é meio. Esse intercâmbio ali, ele é uma ponte. Eu ainda não havia feito essa ligação. O Chico Xavier, por exemplo, dizia assim: existem médios e médios, como a ponte Rio-Niterói, né? Quilômetros de distância. E pinguelas, igual tem uma pinguela lá em Itajara, lá, que outro dia eu estava vendo os nossos irmãos lá numa luta terrível agora. Eu também vi aqui. Ó. Então, assim, isso é papo para outro programa. Então existe ponte, médios e médios, como a pontes e pinguelas. Então o médium, o termo que Allan Kardec pegou, um termo francês, deu uma forma latina, médium, que seria esse meio termo. Então, Fred, o Saul, ele fica muito preocupado. Ele procura os pitons, as pitonisas, ninguém lhe atende. Ele tenta o jogo de Urim e Tumim. O que era Urim e Tumim? Era um tabuleiro de ouro com pedras preciosas, muito semelhante aos jogos de búzios da África, que era utilizado na Judéia. Sim. E aí, Urim e Tumim também não respondem nada. E ele fica desesperado, até que alguém diz para ele assim: Majestade, Senhor, Rei, existe uma mulher numa cidade chamada Endor, uma pitonisa em Endor, e ela pode lhe ajudar. E aí o que o rei Saul faz? Mas ele mesmo havia proibido a comunicabilidade com os mortos, que os pitons e as pitonisas entrassem em contato. Você pode me perguntar, mas por que ele proibia? Porque na época, Fred, as pessoas utilizavam, e não só na época, como hoje, utilizavam os dons para comercializar. Charlatanismo. Os vendilhões do templo. Sim. Do tempo de Jesus, do tempo anterior a Jesus e dos nossos tempos. Ou seja, um 7-1 tem em todas as religiões, em todos os templos e em todos os tempos. E aí o Saul proibiu, mas ele estava acuado, porque os filisteus estavam tomando o reino dele. Então ele se traveste, ele veste uma roupa de um homem comum, vai com alguns soldados até Endor. Chegando lá, ele procura essa mulher e diz a ela
que precisava que ela evocasse um ser espiritual, alguém que tinha morrido. E aí a mulher disse para ele assim: olha, eu não posso fazer isso, porque o rei me proibiu. E o rei era ele mesmo, travestido. E ele disse: não, fique tranquila que nada vai te acontecer e tudo mais e tal. E a mulher começa a entrar em transe. E aí ela diz assim, ele pergunta: o que vês? Ela diz assim: vejo deuses com D minúsculo, né? Seres espirituais que sobem da terra. Aí as pessoas vão: mas por que sobem? Do inferno? Não, porque naquela época os judeus acreditavam na Sheol, que aqueles que morriam iam para baixo. Somente depois do cristianismo imaginou-se que quem morre vai para cima. Assim como na mitologia grega, que eles acreditavam numa espécie de inferno, que agora eu não me lembro o nome agora, mas era como se fosse o mundo dos mortos. Sim. Não tinha céu nem inferno, era o mundo dos mortos. E aí hoje nós compreendemos que não existe alto nem baixo no mundo espiritual. É relativo. Para os judeus, você morria e ia para Sheol. Sheol de Gel, terra, o centro da terra. O nome. E para os cristãos, acredita-se que você morre e você vai para o céu. E quem não vai para o céu vai para o inferno, que deve ser lá embaixo. Só que não há nem alto nem baixo. É o princípio da relatividade. Sim. E aí ela diz assim: vejo subir um homem de olhos negros, de cabeleira branca, de barba branca, com uma capa. Daí a pouco já não era mais a mulher que estava falando com o rei Saul. Era Samuel. Mas Samuel havia morrido e todos em Ramá, sua terra natal, o haviam velado. Como é que Samuel então fala através da pitonisa? Psicofonia, fala da alma. E ele diz assim: em poucas horas tu e teus filhos estarão comigo. E quando Saul ouve o Samuel falar aquilo, o profeta Samuel falar aquilo, depois de morto, pela boca, pelas cordas vocais de uma médium ou de uma pitonisa, ele cai no chão e desmaia. Porque o Samuel tinha dito que ele ia morrer. Sim. E aí Saul, quando recobra, e aí a mulher descobre que ele era o rei, e fala: por que você fez isso? Ele diz: fique tranquila, nada vai te acontecer. Ela fez alguns bolinhos, deu para ele comer, ele não tinha comido nada durante o dia, ele se alimentou e seguiu. Poucas horas depois, os filisteus o cercam e matam os seus 2 filhos. E Saul, não querendo morrer na mão dos filisteus, pega a espada do seu pajem de armas, do seu segurança, e se mata. É o primeiro suicídio de que fala a Bíblia. Mas horas antes, ele teve um contato com um ser espiritual. Mas nós podemos avançar para o Novo Testamento, para compreendermos como a Bíblia é repleta, do Gênesis ao Apocalipse, de fatos que comprovam a comunicabilidade com os espíritos. E no Novo Testamento nós encontramos Jesus subindo com alguns discípulos, 3 discípulos. E lá no alto, eles veem uma materialização ou transfiguração. O apóstolo João, que tinha aproximadamente 16 anos nessa época, diz que as roupas desses 2 seres eram tão brancas, tão alvas, como nenhum lavandeiro seria capaz de alvejar. Eram Moisés e Elias, ao lado de Jesus. Moisés havia desencarnado cerca de 1400 anos antes de Cristo, no campo dos trigais novos, sem chegar na terra prometida. Ora, como Moisés poderia estar ali ao lado de Jesus, falando com os discípulos, os apóstolos, eles vendo e ouvindo, se não através da comunicabilidade com os espíritos? Isso nós estamos falando da Bíblia, tanto hebraica, no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento. 2 fatos, existem muitos outros. Então a comunicabilidade com os espíritos, ela é uma realidade que não pertence ao espiritismo. Ela vem muito antes do espiritismo, permanece com o espiritismo e permanecerá imortalmente, porque é uma verdade inquestionável, é uma lei da própria natureza. O espírito, já disse Jesus a Nicodemos, o espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai. Sim. Falando em Jesus, né? Jesus mesmo disse que na casa de meu pai há muitas moradas, né? Que esse então seria também mais um dos pilares do kardecismo, né? do espiritismo, que seria a pluralidade de mundos. Né? Fala um pouquinho pra gente sobre essa pluralidade de mundos habitados
né? Inclusive eu queria voltar depois lá atrás um pouquinho. Sim. Quando você disse, né, que o ser humano é uma evolução. Existe uma teoria, né? Existem teólogos de vários todos os tipos, né? Que o homem não é uma criação da Terra, né? O Homo sapiens, né? Porque o Homo sapiens é um animal totalmente diferente dos outros, né? Sim. É o único animal que na natureza ele não consegue sobreviver, né? É o único animal que precisa de artefatos para poder sobreviver. Sim. Se ele precisar de pescar, ele precisa de uma vara. Se ele precisar de caçar, ele precisa de uma lança, porque ele não tem garras, né? Se ele precisar de voar, ele precisa de um avião, porque ele não tem asas, né? É o único animal que não sobreviveria, né? E ele é totalmente diferente, né, dos outros animais, porque ele consegue criar esses artefatos, né? Então existe uma teoria de que o homem é uma criação de seres de outros mundos. Como é que você enxerga isso? Fala pra gente. Essa pluralidade de mundos habitados, e que o homem seria uma espécie de manipulação genética, né, de outros habitantes de outros mundos que nos fizeram. Quando Yuri Gagarin foi ao espaço, à órbita da Terra, ele disse o seguinte, que ficou decepcionado, porque foi ao espaço e não viu Deus. Justamente por essa imagem nossa, em que nós acreditamos que Deus é feito homem, antropomórfico, Deus como nós, e não nós como Deus. Ou seja, nós temos uma concepção de matéria. Mas eu não estou falando do criacionismo. Não, sim, eu estou te entendendo. Seria uma espécie de panspermia, só que na formação deste ser. Exato. Entendo perfeitamente. Eu estou dizendo de Yuri Gagarin para nós entendermos o seguinte: um astronauta. Deus criou o homem, né? Sim, não. Chegou. Vamos falar numa linguagem bem. Ele é produto de outras inteligências. Entendo. Sim. Então, o que acontece? Para nós compreendermos como essa matéria, nós somos tão materiais. Bem no português, claro, foi o ET que fez a gente. Nós somos tão materiais, né? Que o Yuri Gagarin imagina que indo à órbita da Terra iria ver Deus. Pois bem, na realidade, Fred, quando nós falamos em mundos habitados, em matéria, o que é matéria? Para nós, até alguns anos, a partícula mais rarefeita, a menor partícula, nós compreendíamos que era o átomo. Sim. E depois nós descobrimos que nós temos o neutrino, invisível aos olhos humanos. Sim. Demoramos muito tempo para compreender. Mas no sentido mais grosseiro, ela não é matéria, porque ela é invisível. Nós compreendemos teoricamente como matéria. Ela é tão ínfima que ela nem interage com as outras matérias. Nós compreendemos como matéria aquilo que nós tocamos, aquilo que está aos nossos olhos, que os nossos 5 sentidos conseguem perceber. E aí entra a mediunidade, que é o 6º sentido, que percebe que os outros 5 muitas vezes não conseguem perceber. Então, quando fala-se da pluralidade dos mundos habitados, fala-se que muitos mundos são habitados por matérias diferenciadas, por gases, por elementos que não se encontram na nossa tabela periódica, mas que estão muito acima da nossa limitação neste momento. E aí, quando Jesus Cristo, voltando a Jesus para entender um pouco disso que você fala, Jesus fala assim: vós sois deuses. Ou seja, que nós temos um potencial incomensurável. Na Bíblia disse que existiam, depois de Adão e Eva, depois do Jardim do Éden, grandes homens, gigantes, que relacionaram-se com as filhas dos homens. Sim. Homens de estatura gigantesca. E alguns imaginam que são anjos. E você tem, por exemplo, um livro chamado Exilados de Capela, que fala que muitos seres em um planeta que já esteve no momento de transição como a Terra está hoje, mas que não conseguiram avançar, foram trazidos de lá para cá. Perfeito. Isso inclusive está num livro apócrifo, né? Que seria, não estaria na Bíblia, né? Que seria o livro de Enoque. Sim. Né? Sim. Dizem que os anjos se relacionaram com as humanas, né? Com as filhas dos homens, e daí nasceram gigantes, que seriam os Néfilins. Se você parar para analisar, Fred, a história da humanidade é repleta de grafias nas rochas, em que o homem vislumbra no espaço seres, inteligências, corpos, pessoas que descem do espaço
e chegam à Terra. Então, ou seja, a ciência hoje compreende que nós temos bactérias. Você falou sobre o Homo sapiens. Nós temos bactérias no próprio organismo humano que não são da Terra. Ou seja, como elas podem ter surgido aqui? Provavelmente através de um fenômeno de panspermia, cruzando o espaço. Nós estamos vivendo agora o período 3 e Atlas. Sim. Muito questionado. É o segundo objeto fora do nosso sistema que passa a orbitar aqui a nossa galáxia. Perfeito. E que apavorou as pessoas. Mas serve-nos para compreender que a vida não é somente no planeta Terra, que existe vida em todas as formas, inteligente, embrionária. Para nós fazermos um vasculhamento no tempo, Fred, o ser humano ele tem cerca de 70% do corpo, né, composto de água. Planeta Terra, o que mais tem é água. 70% de água. Ou seja, e aí lá no livro do Gênesis, vamos pegar o livro do Gênesis, diz assim, de forma poética: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A gente lê isso lá no livro do Gênesis e não consegue compreender. O Espírito Emmanuel, na obra Caminho da Luz, diz que o protoplasma, uma substância gelatinosa, recobriu os oceanos, formando a vida. E essa vida começa de um ser unicelular, brotado da água. Porque quando a criança é gerada no útero, ela se alimenta de líquido amniótico. Sim. Ela está dentro de uma bolsa de água. Se você pegar uma criança que acabou de nascer e colocar numa piscina, ela sabe nadar. Sim. Como se explica isso? Justamente porque a vida ela surge de uma forma diversificada. E aí nós compreendemos aquela frase: há mais mistérios entre o céu e a terra do que possa julgar nossa vã filosofia. Então, o espaço ilimitado, Deus não criou as estrelas somente para iluminar os céus. Deus não criou os corpos, somente os corpos celestiais, somente para tornar a vida do homem mais poética e para que os poetas, os romancistas pudessem ter inspiração. Mas existe sim vida além da Terra, em todos os aspectos, em todas as matérias. Sim, mas você está falando que existe sim vida fora da Terra. Sim. Sim. A questão é vida inteligente. Também. Né? Agora, é justamente isso, né? A pluralidade de mundos, sim, com vida inteligente. Porém, nem toda inteligência é comparada a nossa. Nem toda matéria, sim, é comparada a nossa. Ou seja, podem existir, por exemplo, quando você fala do perispírito, o que é o perispírito? É como se fosse o perispírito. Kardec pegou mais uma palavra, que ele também criou essa palavra, é a membrana que envolve o fruto. O perisperma, não tem o perisperma? Então ele pegou como se fosse essa membrana. O perispírito é um modelo organizador biológico. Ele é invisível a olhos nus, mas ele existe. Quando um médium clarividente ou vidente, como queira, consegue ver o espírito, ele vê o perispírito. E é composto de uma matéria. Só que é uma matéria quintessenciada, rarefeita, diferenciada. E aí nós compreendemos que há sim vida inteligente e não inteligente em diversos pontos desse universo gigantesco. Assim como na Terra. Como na Terra. Porém, não necessariamente como você e eu. Sim. Com a mesma morfologia fisiológica, com o mesmo aspecto, os mesmos gases que existem, sim, no planeta Terra são os mesmos gases, a mesma atmosfera. A gente não há de querer que a gente chegue num outro planeta e encontre o Homo sapiens. Isso, nós não somos o modelo do universo. Não mesmo. Estamos bem distantes disso. Exatamente. Somos modelo a não ser seguido. Sim. Porque de bonzinho o Homo sapiens não tem nada. Sim. Mas continua, por favor. Então, o que acontece? É realmente isso. São diversos tipos de matéria, diversos tipos de vida. E nós estamos começando a descobrir ainda. O ser humano ainda está muito no início da sua carreira em estudar os astros, a dimensão do universo. Mas muito no início. Nós não sabemos nada, absolutamente nada ainda. Quando falamos na colonização da Lua, na colonização de Marte, quando Elon Musk, né, quer criar suas estações e tudo mais, nós ainda sabemos muito pouco. Porque as nossas sondas espaciais, por exemplo, hoje com todo o poder que nós temos, aeroespacial, com toda a tecnologia que nós temos, para chegar a determinados planetas, nós demoraríamos milhares e milhões de anos. Porque a luz viaja numa velocidade impressionante.
Sim. E a nossa tecnologia ainda não é suficiente para isso. Por mais que nós tenhamos o Hubble, por mais que nós tenhamos os telescópios mais apurados no nosso contexto, eles ainda são muito pequenos para compreender um gigantesco universo. Que somente esse ser, não esse ser, somente essa inteligência que é Deus poderia ter criado. Esse poder superior. Esse poder superior. Perfeito. Né? Então, a gente falou de todos os princípios, né, do kardecismo, né, do espiritismo. Né? Nós falamos sobre a existência de Deus, né, a imortalidade da alma, da comunicabilidade com os mortos, com a comunicação entre os mortos, né, a pluralidade de mundos habitados. Sim. Né? Tem mais algum? Não. Não, seriam esses, né? E como que esses princípios, né, dialogam hoje com a ciência contemporânea? Então, isso é que é interessante, né? Como nós falamos lá atrás, você imagina, 2 anos antes do Darwin falar sobre a evolução das espécies, Sim. o Kardec já fala sobre isso. A doutrina espírita continua mais atual do que nunca. Mais atual do que nunca, enfrentando... Porque, olha só, o Kardec diz assim, no preâmbulo do Evangelho segundo o Espiritismo: fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Em todas as épocas. Não é só na época de 1857, mas em todas as épocas. E o Espiritismo não vem confrontar, ele vem completar aquilo que a ciência muitas vezes falha. E a ciência vem confirmar os fenômenos. Por exemplo, quando um médium, quer seja nas múltiplas faces de mediunidade, tem uma alteração de consciência. Sim. É exatamente isso que eu ia te perguntar. Sim. Agora. Né? A gente já falou até agora da teoria do espiritismo. Sim. Vamos passar para o espiritismo na prática. Sim. Né? Como que o espiritismo se manifesta no cotidiano do adepto? Fred, o espiritismo, por ser uma filosofia, uma ciência, uma religião, ele deve estar correlacionado em tudo. Ninguém pode ser espírita dentro do centro espírita. Ele deve ser espírita em todos os lugares que ele estiver, principalmente fora do centro espírita. No exercício do trabalho diário, contínuo, na rua, em todas as atividades, compreendendo e procurando refletir com um olhar de compreensão cada fenômeno social que nós vivemos, e são muitos, principalmente nessa era moderna, em que as informações acontecem a todo instante, né? E aí, quando nós falávamos agora há pouco dessa questão da mediunidade, por exemplo, a ciência, quando a ciência analisa um fenômeno de alteração da consciência... Você estava falando justamente sobre isso, né? Quando Sim. a pessoa começa a entrar em um transe mediúnico, né? Quer seja da psicografia, da psicofonia, da clarividência, da audição, de vários aspectos mediúnicos, da psicopictografia, que é o desenho mediúnico. O que acontece? Há uma alteração cerebral, há uma alteração de consciência desse médium, que recebe informações que não são próprias. Se você pegar, existe um vídeo do Almir Sattler, quando ele foi compor uma música, que ele vai jantar na casa do Renato Teixeira. Sim. E aí ele chega lá, ele conta que pega um violão, faltando uma corda, do filho Renato, acho que é Zé, parece Zeca, alguma coisa assim, e começa a dedilhar. Daí a pouco você anda devagar, porque já tive pressa. E aí ele compõe uma música que ele mesmo fala: isso não é uma música, isso não é minha. Isso é uma psicografia. Tem um vídeo que ele fala justamente isso. Porque é justamente um processo de evolução descrito. Ando devagar porque já tive pressa. E levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Sim. É o processo de evolução. Muitos artistas são médios, sem se darem conta dessa mediunidade. Ah, eu uso um gravador. Antigamente tinha um gravador, né? Aquela fitazinha cassete, aquele gravadorzinho pequenininho. O próprio Roberto Carlos, eu já vi ele falando isso, que ele carregava um gravador, e aí vinha uma ideia, ele pum, gravava. E de repente saiu uma música inteira. De onde veio? É o processo da mediunidade. Você tem aquela ideia que te starta rapidamente. Thomas Edison, que a escola disse que era um péssimo aluno, a mãe dele era professora, ele se tornou autodidata porque a escola disse que ele não servia para estudar. Ele patenteou mais de 1.200 inventos, inclusive a lâmpada elétrica. Sim. Né? Como é que nós conseguimos compreender isso se não forem as informações? E aí, quando você falou agora há pouco de outros planetas, vou pegar um aspecto muito claro que você vive em casa. Você compra um eletroeletrônico.
Antigamente vinha com o manual, você tinha que ler o manual. Hoje em dia não, você vai lá, baixa o QR Code lá, já vê tudo no celular. Mas você tem uma certa dificuldade, como eu tenho. Porque nós somos da era analógica. Sim. Aí chega o seu filho... Eu tento explicar isso, mas ninguém chega entende. O seu filho e fala assim, não é assim não, pai, é desse jeito aqui. Como se explica isso? Porque estes espíritos que estão vindo para a Terra nesse momento, são os espíritos da regeneração, da transformação do planeta. Já estão acostumados com essa tecnologia em outros momentos da vida. Por isso o Espiritismo encara a ciência de forma muito clara, de forma muito nítida, sem medo. Sim. Sem receio de dizer assim, aqui é mistério. Por exemplo, você pega lá o livro do Gênesis, diz lá que Adão e Eva tiveram Caim, Abel e Sete. Caim matou Abel. E aí Deus resolveu castigá-los, né? E ele ficou com medo, Deus colocou uma marca nele e ele falou assim, Senhor, todo aquele que me encontrar irá me prejudicar. Mas quem era todo aquele? Só tinha Adão, Eva, Caim, Abel e Sete. Sim. Aí Deus se só tinham homens, como é que eles se reproduziam? Aí Deus foi lá, colocou uma marca e falou assim, você estará marcado para que todo aquele que te encontrar não venha te prejudicar. E o Caim mete o pé. Ele vai para a terra de Nod. Quem era Nod? Ele se casa com uma moça na terra de Nod. Quem era a moça? Ou seja, aí muitas religiões dizem assim, é mistério. Para o Espiritismo não tem mistério. O Espiritismo dialoga com as questões científicas de igual para igual, com enfrentamento, com respeito, compreendendo que a ciência é a amiga da criatura humana, que foi Deus que permitiu que a ciência existisse para comprovar esses fenômenos. Sim. Os fenômenos biológicos, mediúnicos, os fenômenos da própria vida. Quando nós compreendemos que hoje você tem a fertilização in vitro, para muitas religiões é um absurdo. O Espiritismo compreende que é um avanço importantíssimo para casais que não podem ter filhos. É um avanço e o espírito está ali, a sede inteligente, o ser espiritual está ali ocupando aquele corpo, que surge através de uma fecundação, que é um avanço da ciência. Quando nós hoje compreendemos que a oncologia avançou para minorar os efeitos através da quimio e da radioterapia, do câncer, os coquetéis que enfrentam a síndrome da imunodeficiência adquirida, o Espiritismo se correlaciona compreendendo que tudo isso é a permissão de Deus para avançarmos. Quando o homem consegue construir, nós falamos agora há pouco da ponte Rio-Niterói, na década de 80, foi um absurdo. Como é que você consegue imaginar hoje, nos dias de hoje, as pessoas atravessando a Baía da Guanabara através dos catamarãs, colocando seus veículos, suas motos, bicicleta, cachorro, cavalo, papagaio e periquito? Não se consegue conceber. Mas foi ontem, na década de 80, que a ponte Rio-Niterói surge. Foi ontem. Hoje nós estamos aqui utilizando um canal de comunicação que nos idos do Império, quando Dom Pedro falou através de uma invenção de Graham Bell, ele ficou apavorado e disse assim, meu Deus, isso fala. Sim. Que era o telefone. E Dom Pedro trouxe para o Brasil de forma encantadora. Hoje nós, através do smartphone, encurtamos distâncias. Você se correlaciona com pessoas do mundo inteiro. As pessoas do mundo inteiro podem nos ouvir, nos assistir nesse momento. Então a doutrina espírita é muito atual para esses enfrentamentos, diferentemente de muitas religiões tradicionais, que dizem assim, isso é mistério da fé. Isso aí Deus não quer que seja revelado ao homem, pelo contrário. Jesus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais eu conheço a verdade, mais liberto eu estou dos homens, do poder, da religião, de forma nociva. Karl Marx dizia que a religião é o ópio do povo, é a droga do povo. E é verdade. A religião sim, a religiosidade não. Nós não precisamos de religião, nós precisamos de religiosidade. Pessoas que tenham religiosidade no trânsito, na via pública, no trabalho, na política, na justiça, no balcão, no posto de gasolina, no supermercado, na vida. Religião nós já temos demais. Nós precisamos de religiosidade. E o Espiritismo rompe com esses padrões. Tira realmente essa imagem de que nós temos que ter um intercessor entre nós e Deus, entre nós e o Cristo, um homem, uma mulher paramentado, sacramentado no altar. Não existe isso. Nós somos todos iguais. Deus nos criou iguais, pretos e brancos, amarelos, pardos, nipônicos.
flamenguistas, vascaínos, itaperunenses, cariocas, enfim, nós somos iguais. Perfeito. Jefferson, então, né, a gente estava falando até então nós falamos da teoria, né, do espiritismo, né? Como eu estava falando, agora a gente vai passar para a parte prática. Sim. Mas antes eu quero pedir só um minutinho para a gente falar dos nossos patrocinadores, né? Primeiro deles, a Oficina da Massa, né? Tá aqui. A pizza estava boa? Uma delícia, né? excelente. Oficina da Massa, a melhor pizza da região. Obrigado, Matheus, pela parceria de sempre. E também a Drogaria Saúde Farma, né? A entrega mais rápida da cidade. Fica ali na rua Mozart Basso Soares, 1389, logo atrás do SESI. Obrigado, Eduardo, também pela parceria de sempre. Né? Dito isso, né? Vamos voltar ao assunto. Sim. Né? Na prática, sim, o que acontece dentro de um centro espírita? É uma grande dúvida. Porque as pessoas acostumaram, Fred, a assistir um canal de televisão que de madrugada dizia assim: olha, eu era espírita. E quando eu era espírita, eu matava galinha preta, eu acendia vela marrom, vela azul, roxa, vermelha, bota isso. Sim. O espiritismo, como nós dissemos agora há pouco, não tem paramento, não tem sacerdote. Você tem reuniões muito simples e que às vezes não agradam a todos. Porque quando eu estou num estado evolutivo que eu preciso visualizar, que eu preciso deslumbrar aquele paramento, aquele sacramento, aquela coisa toda, ostentando, eu não vou me adaptar ao centro espírita. Mas quando eu acho que tudo isso não valeu de nada, não funcionou, não serviu, não atendeu às minhas necessidades, eu vou encontrar na casa espírita uma casa que tem um básico. Muito simples. Paredes limpas, sem nenhum tipo de paramento, talvez um equipamento de som, um retroprojetor, para facilitar a compreensão de alguns temas. As reuniões públicas, geralmente, elas são formadas de palestras. Sim. E quem são os palestrantes? Qualquer pessoa que esteja apto a passar e receber conhecimento. Não tem que ter um batismo para ser palestrante, não tem que ter uma carteirinha de membro para ser palestrante, não tem que pagar dízimo para ser palestrante. Qualquer um que esteja em condições de passar esse conhecimento. E que tenha conhecimento e vontade, exatamente. E que queira aprender, porque na realidade a pessoa aprende mais do que ensina, né? Sim. O aprendizado é essa via de mão dupla aí, em que estamos sempre, como dizia o Paulo Freire, aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. E aí você tem lá palestras, que são as reuniões públicas, em que as pessoas podem participar. Qual a roupa eu devo ir no centro espírita? Aquela que melhor convier. Posso ir de bermuda? Pode. Pode ir de janela? Pode. Pode ir de camiseta? Pode. Eu vou como eu me sentir bem, porque Jesus diz assim: venha como estiveres. Não diz assim: olha, você tem que ir de terno e gravata para o centro espírita. Você tem que ir todo de azul. Você tem que ir todo de branco, todo de preto, todo de rosa. Não, você vai do jeito que você se sentir melhor. Como é que eu sento? Da melhor forma que eu me sentir bem. Com as pernas cruzadas, com as pernas descruzadas, com o pé lá em cima, com o pé lá embaixo. Não importa a minha posição física, importa a minha posição mental. Se eu estou lá pensando no bem, no meu bem, no bem das pessoas com as quais eu convivo, com as quais eu não convivo, com o bem do mundo, que não adianta nada eu estar no centro espírita pensando assim: poxa, eu vou sair daqui, tem que ganhar aquele dinheiro ali, tem que fazer aquilo, cobrar aquele juros do fulano, fazer aquilo daquilo outro. Não adianta, eu não vou estar lá. Sim. Não é uma ritualística, não é bater ponto, não é carimbar, não é bater o dedo lá no ponto eletrônico. É mental, é querer estar. Ninguém é obrigado a ir. As portas estão abertas, vai quem quiser. Parece até bloco de carnaval, né? Aproveitando, vai quem quer. Mas é extremamente democrático. E aí tem as palestras. Por exemplo, tem-se o passe. O que é o passe? Sim. O passe é a imposição de mãos. É a transmissão de energia. Jesus Cristo já executava a imposição de mãos, que é utilizada em diversas religiões. Os messiânicos chamam de reiki. Você Sim. tem o reiki, é uma variação da imposição de mãos. Né? Sim. Então o passe, ele é a imposição de mãos. O passista, ele não deve tocar a pessoa, ele não deve balbuciar, ele não deve falar, ele não deve apalpar. É simplesmente impor as mãos. E ter bons pensamentos, pensamentos de amor, de caridade, de abnegação. Mas ninguém doa aquilo que não tem. Tem um ditado, até do norte e nordeste, que diz assim: quem tem o mel dá o mel, quem tem o fel dá o fel, quem nada tem, nada dá. Então só pode dar no passe quem tem o de melhor para doar. Então o passe não é uma ritualística. Você tem lá uma água fluidificada. Por que uma água? Porque a água, essa substância de H2O, é a que melhor absorve
as substâncias espirituais. É que tem a capacidade de absorver essa substância. Então você tem lá água fluidificada, você toma se você quiser, o passe você toma se você quiser, ninguém é obrigado a tomar passe. Não preciso de passe, ótimo, deixa para quem precisa. Não é como eu ter que ir lá e tomar o passe, se eu não tomei o passe eu não fui no centro espírita. E aí você tem atendimentos fraternos, que é uma forma de dialogar, alguém para te ouvir, para conversar, mais para ouvir do que para sugestionar, para sugerir. É um momento de atenção. Fred, quantas pessoas cometem suicídio porque não tiveram alguém para desabafar? Porque nós estamos carentes de alguém que nos empreste o ouvido. A sociedade hoje vive numa convulsão do tempo tão grande que nós não temos tempo para os outros. E aí muitas pessoas batem a porta da casa espírita não para se confessar com o sacerdote, como acontece na igreja católica, mas para se abrir naquilo que você quiser. E não vai ter penitência, você vai ter que fazer isso. Não, você não vai ter penitência. De repente é uma orientação, uma ajuda, te encaminhar para um determinado segmento, para um determinado setor. Esse é o atendimento fraterno. Várias casas têm a reunião de mocidade, tem a reunião de juventude, tem as reuniões de estudo sistematizado da doutrina espírita, que é o chamado ESD, que são estudos das obras básicas ou das obras complementares. As obras básicas são 5, que são aquelas lançadas por Allan Kardec. E você tem as obras complementares de Chico Xavier, são mais de 400 livros, de Valdo Franco, Raul Teixeira, uma série, Ivone do Amaral, uma série de outros autores. Sim. E o que vem a ser o Evangelho no Lar? Muito importante. O Evangelho no Lar também é crístico, surge com Cristo. Você vai encontrar uma passagem que Jesus realiza o culto na casa da sogra de Simão Pedro. Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas. Simão Bar-Jonas quer dizer Simão filho de Jonas. É justamente isso. É trazer o Cristo, como nós dissemos agora há pouco, que a doutrina espírita prega um Cristo que desce da cruz, lá do altar crucificado, né, diante do Sinédrio, de Pôncio Pilatos, da autoridade romana, de Anás e Caifás. É um Cristo mais próximo. Então, o culto do Evangelho no Lar é realizar dentro de casa o convite para que Jesus adentre no nosso lar. Sim. Muito simples, muito simples. Cerca de 20, 30 minutos. A leitura de uma página edificante, que pode ser um texto bíblico, que pode ser um livro de página, que pode ser uma parte de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra também fantástica, de Allan Kardec, de 1864, na qual ele traz as mensagens do Evangelho do Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João, dos 4 evangelistas, à luz da doutrina espírita, com comentários, esclarecimentos e os próprios espíritos através de mensagens esclarecendo. Então você faz a leitura de uma página, pode cantar uma música, comentário, prece, ou seja, é tirar um dia na semana no mesmo horário. A segunda-feira às 20 horas, está todo mundo em casa, mas eu só tenho a minha em casa. E meu cachorrinho, meu gato, não tem problema, eu posso fazer o culto do Evangelho lá com o cachorrinho e o gato, sem problema. Ah, mas eu tenho 10 pessoas em casa. Se puder reunir as 10, ótimo. Mas se um estuda, o outro trabalha, o outro não sei o quê, não tem problema. Aqueles que estiverem, se puderem se reunir, porque é a forma de criar um campo energético dentro de... Sim. Porque de nada adianta, Fred, eu tentar iluminar a humanidade com um facho de luz, se eu não consigo acender um palito de fósforo para mim mesmo. Correto. Eu preciso primeiro estar bem, para depois passar isso para as outras pessoas. Sim. Então o culto do Evangelho no Lar é a proteção que esse espírita, que esse cristão, que esse ser humano vai ter. Sim. Porque o lar é a célula da sociedade. Sim. Você disse que você pode fazer sozinho. Sim. Sim. Mas o próprio Cristo na Bíblia, no próprio Evangelho, diz que aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, sim, eu estarei contigo. Sim, estarei claro. Então como é isso, essa questão do 2 ou mais e o estar sozinho? Eu posso fazer sozinho se eu moro sozinho. Entendi. Eu moro sozinho, não tem ninguém na minha casa encarnado. Desencarnado tem um monte. Eu moro sozinho, não tem ninguém. Eu vou abrir uma página, eu vou ler, eu vou comentar ali em voz alta. Por que não comentar em voz alta? Sim. Sabe por quê, Fred? Chico Xavier houve uma época... Eu esqueci dessa questão de que a gente não tá sozinho. Exatamente. O Chico Xavier houve uma época em que ele ia para o centro espírita sozinho. Não tinha ninguém que ia. Ele abria o centro e começava a falar, as pessoas
viam ali, passava aquelas janelas de madeira, né, de pau, melhor dizendo. Madeira é janela chique, né? Preparada, com verniz, aquelas madeiras de pau, tauba. E aí fala, esse homem é doido, ele está falando sozinho. E aí o Chico disse certa vez o seguinte, que existem alguns espíritos que estão tão ensurdecidos, e aí eu me lembro de uma música do Roberto Carlos, Eles Estão Surdos, em que ele fala isso, né? Que eles precisam de ouvir em voz comum, não é gritar não precisa, por isso você não vai ver no centro espírita ninguém gritando, não há necessidade disso, porque Deus não é surdo, e os espíritos também não. Nós é que às vezes somos por causa das gritarias. Sim. Mas falar em voz comum, comentar, mesmo que eu more sozinho, fazer essa leitura, vibrar. Agora, se eu tenho 2 ou 3 pessoas encarnadas, beleza. Se eu não tenho, convido os desencarnados e eles vão participar. Porque, Fred, o Zé Raul Teixeira, ele disse que nós temos um guarda-chuvas. E você, quando abre o guarda-chuvas, a chuva pode cair. Ela vai cair, vai bater e vai escorrer, te protegendo. Se for um guarda-chuva mesmo, né? Aquele de praia gigante. Então nós temos esse guarda-chuva que é a prece, que é o hábito da oração, que é o hábito da comunhão com Deus. Chico Monteiro, um médium que recebia a influência do Dr. Fritz, que já chegou a vir algumas vezes em Itaperuna, ele sempre dizia assim, eu com Deus sou um só, e só com Deus eu sou maioria. E Jesus Cristo dizia isso, eu e o Pai somos um. Nós temos que ter essa comunhão, e essa comunhão é o guarda-chuvas. Por isso o culto do Evangelho lá é o guarda-chuvas, que impede que a água te molhe. Ela vai bater e vai escorrer. Mas que água é essa? São as vibrações externas. Porque o médio e todo mundo, porque Allan Kardec caracteriza assim, quem são os médios? Todo aquele que sente em maior e menor potencial a presença dos espíritos, por isso mesmo é médium. Olha, eu às vezes tenho uma ideia, eu sinto um arrepio, um calafrio, eu tenho um sonho, uma premonição do que pode acontecer, de um fato que pode acontecer. Eu tenho mediunidade. Todas as pessoas têm esse sexto sentido, que é a mediunidade. Fora os sentidos que nós tocamos, que nós ouvimos, que nós vemos, que nós conseguimos degustar, nós temos o sexto sentido, que é a mediunidade. E aí todos nós somos sujeitos às influências externas do meio, porque o ser humano ele é produto do meio. Se você vai a um concerto de música clássica, erudita, você sai dali todo tranquilo, relax. Se você vai num baile funk pancadão, em que o pau está quebrando, agitando, muitas vezes a pessoa já sai de lá brigando, é porrada para todo lado, já sai distribuindo porrada, é adrenalina. Sim. Você vai assistir um desfile na Marquês de Sapucaí, você pode não saber sambar, como os norte-americanos vêm para o Brasil, daqui a pouco estão lá. Mas o pé mexe sozinho, parece que tem vida própria. Música é energia. Música e energia. Tudo, nós somos produto do meio. Então, o culto do Evangelho no Lar vem para blindar dessas energias nocivas, prejudiciais. E como o lar, ele é a célula da sociedade, tudo começa nele. Se o meu lar não está legal, Fred, eu não serei legal na vida. Eu não serei legal no trabalho, no centro espírita, na rua, na escola, na faculdade, em qualquer lugar que eu estiver. Porque o problema está aqui. Eu preciso resolvê-lo aqui para depois exteriorizar as coisas de bom. Então o culto do Evangelho no Lar é fundamental. Perfeito. Né? Aí você falou, né, que todo mundo tem um pouquinho de mediunidade. Sim. Né? Não apenas assim, quem segue a doutrina espírita. Não, claro que não. Então me fala qual seria a grande diferença entre o espiritismo, né, na sua essência, e as práticas populares de mediunidade. Olha, você tem, por exemplo, as religiões afrodescendentes. Sim. Né? A Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé. A Umbanda, por exemplo, nascida no Brasil, é a única religião de matriz brasileira, porque as outras religiões não são brasileiras. Quero até dar uma notícia aqui muito ruim, que às vezes muitas pessoas não sabem o fundamento das suas religiões. Né? Como o Espiritismo nasce na França, como o protestantismo também não nasce no Brasil, como a Igreja Católica também não nasce no Brasil. Então muita gente às vezes participa de um credo religioso, mas não sabe a história, não vai buscar os fundamentos. Sim. Muita gente não busca, por exemplo, que Martinho Lutero dava comunhão dentro da igreja protestante. Porque ele era um sacerdote católico. Ele foi excomungado da igreja, mas manteve a mesma ritualística, porque ele foi criado ali dentro daqueles fundamentos religiosos. Sim, acredito que até hoje algumas igrejas evangélicas ainda têm o sacramento da comunhão. Tem hoje a Santa Ceia, né? Sim. Tem a Santa Ceia, que é, de certa forma, uma comunhão.
de certa forma, uma comunhão, que é o corpo de Cristo que a Igreja Católica apresenta. E a missa, por exemplo, da Igreja Católica, vem lá das tradições das messes, das colheitas e tudo mais, só que muita gente não aceita ou não quer compreender isso. Né? Não, isso aí não. Quem fundou a minha religião foi Jesus Cristo. Não, Jesus Cristo não fundou religião nenhuma. Pelo contrário, Jesus Cristo contraditou as religiões. Porque as religiões diziam, e na época Jesus era judeu, mas a religião dizia que um homem não podia falar com a mulher em público. Escondido podia tudo. Sim. Mas em público nada. Sim. Mas Jesus senta com a mulher lá no poço, na herdade de Jacó, e promete a ela uma fonte de água viva que, bebendo uma vez, jamais teria sede. Era indigno falar com os pecadores. E Jesus entra na casa de Zaqueu, o publicano, e diz assim: hoje a redenção entrou em tua casa. Zaqueu diz para Jesus assim: eu darei metade dos meus bens aos pobres, e aqueles aos quais eu lesei devolverei 4 vezes mais. Sim. E Zaqueu renasce em Riacho do Sangue, como o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, médico dos pobres, um grande símbolo da caridade espírita. Mas aí, olha só, Fred, diante dessa situação, que a gente começa a atravessar e entender esses comportamentos religiosos, né? Nós temos tudo isso e compreendemos que as religiões de matriz africanas exercitam a mediunidade, mas também dentro da Igreja Católica. Você tem um movimento na década de 90, vou falar outra coisa que talvez espante muita gente aqui, na década de 90, chamada Renovação Carismática. Renovação Carismática. E a Renovação Carismática deu um fôlego à Igreja Católica. Sim. Carismática que vem de carismas. Carismas são dons. O apóstolo Paulo fala dos dons, dos carismas. De vários carismas, de vários dons. Vários médiuns. Muitas vezes... Quando as pessoas falam em línguas... Sim, o fenômeno da xenoglacia, uma língua que é desconhecida. Como é que as pessoas podem falar uma língua desconhecida? É um fenômeno mediúnico. Deus que me livre, é o Espírito Santo. Jesus Cristo diz lá: eu me vou, mas rogarei o Consolador prometido que estará convosco por toda a imortalidade. Em algumas traduções, o Consolador prometido. Em outras traduções, o Espírito Santo. Sim. O Espírito da verdade. É um compêndio de espíritos que assinam as obras de Allan Kardec. O Espírito da verdade, ou Espírito de verdade, como queiram em algumas interpretações, ou Espírito Santo. Então, médiuns de diversas religiões, quando você tem as aparições de Fátima, é um fenômeno mediúnico. Quando você tem as aparições em Natividade, Nossa Senhora de Natividade do Carangola, ali que o Dr. Fausto, né, várias pessoas foram lá e viram aquela questão toda, a pedra que aparece, um fenômeno de teletransporte. E esse teletransporte pode ser de objetos aqui da Terra, como pode ser de objetos de outras dimensões. Sim. Você falou agora há pouco, né? Sim. Então, quer dizer, são fenômenos. Você tem nas igrejas protestantes, principalmente nas igrejas pentecostais, os fenômenos, ditos fenômenos de revelação. Os ditos fenômenos que a pessoa fala através do Espírito Santo, dá conselhos, faz aconselhamentos. Inclusive tem algumas igrejas, né, que a gente vê o vídeo de algumas igrejas, principalmente neopentecostais, onde tem umas danças, como se fosse uma gira, né? É porque muitos que lá estão, então eles parece vieram... mais com um terreiro de Umbanda do que uma igreja. Muitos que lá estiveram vieram da Umbanda e do Candomblé. Sim. Você entendeu? Então acabam trazendo muitas irmãs de oração respeitáveis, porque independe de religião. Meu pai diz assim: boa toda religião é, ruins são alguns religiosos. Toda religião é boa. A Umbanda, o Candomblé, o protestantismo, o catolicismo, o umbandismo, o shintoísmo, o hinduísmo, o ateísmo. Tem muita gente que é ateísta e que faz coisas maravilhosas, que muitos religiosos que estão o dia inteiro com o livro dos Espíritos, com a Bíblia, que muitos que estão com a Torá, com o Alcorão na mão, não fazem. Eu não creio em Deus, mas executam o que Deus quer. Sim. Porque Jesus diz assim: todos aqueles, em verdade vos digo, toda vez que fizeres a um dos mais pequeninos irmãos vossos, é a mim que você está fazendo. Então é isso, é o amor. É o amor. Jesus resumiu todas as leis e todos os profetas em um só mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. O resto, Fred, são coisas que nós criamos. Paramentos, rótulos, cargos, isso pouco importa. Então a mediunidade, ela existe dentro do centro espírita e principalmente fora dele. Sim. Dentro das diversas religiões. Agora, existem também, hoje já não mais, mas existem os médiuns que se desequilibram. A mediunidade desajustada é um problema sério.
Existe uma parte do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, que Allan Kardec trata de os inconvenientes da mediunidade. E o Dr. Bezerra de Menezes, que nós falamos agora há pouco, ele escreveu um livro chamado A Loucura sob Novo Prisma. Ele era médico. Sim. No passado, hoje não, mas nas clínicas psiquiátricas, para os ricos, nas casas de repouso, sim, aqueles que foram tratados com eletrochoque, com duchas, muitos eram médiuns, que falavam sozinhos, que ouviam vozes, que muitas vezes o processo de mediunidade desajustado se confunde com a esquizofrenia, com a patologia psiquiátrica. Sim. E aí dopar esse paciente, que na realidade é um médium, com barbitúricos, com ansiolíticos, não vai resolver o problema. Porque o problema, a gênese do problema, você falou agora há pouco de causa e efeito, a causa é a mediunidade incontrolada, desajustada. E o efeito são essas alucinações. Porque o médium equilibrado, ele não vai ver espírito a todo instante, ele não vai ouvir espírito a todo instante, ele não vai se comunicar com o espírito a todo instante, tudo tem um momento certo. Quando o médium dentro do centro espírita ou fora dele tem esse comportamento, ele está desajustado, ele está extremamente desequilibrado. Então a mediunidade está em toda parte. Sim. Muita gente associa, né, o Sim. espiritismo justamente com a religião de matriz africana, né, que popularmente a gente fala macumba, né, ou adivinhação. Sim. Né? Por que esse preconceito? Seria uma coisa mais racial ou religiosa mesmo? Fred, nós vivemos um país maravilhoso. O Brasil é perfeito. 1º de abril de 1500, nós temos lá o Pero Vaz de Caminha escrevendo a Dom Manuel, rei de Portugal. A primeira literatura brasileira, a Carta Informativa. Uma terra que se plantando tudo dá. Mais tarde, em 1937, 38, Chico Xavier psicografa uma obra pelo espírito Humberto de Campos, chamado Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Recomendo a todos que possam ler essa obra maravilhosa. O Brasil é perfeito. E o Brasil ele é forjado sobre as expressões mediúnicas. Porque nós temos os povos silvícolas, os índios, né, os povos originários, como está mais chique hoje falar, que tinham contato com o Tupã, com as deidades da natureza. Depois nós tivemos os portugueses que trouxeram a Igreja Católica, a crença nos santos da Igreja Apostólica Católica Romana, e automaticamente a escravatura. Os nossos irmãos da África, que vieram das tribos do Nagô, do Jeje, do Queto, do Iorubá, e trouxeram a sua crença nos orixás, nesses elementares da natureza. Sim. E ali, muitas vezes, eles eram proibidos de cultuar os orixás, os deuses africanos, e faziam aterramentos. E aí a vinculação, por exemplo, de São Jorge, o santo guerreiro da Igreja Católica, combatente, que mata o dragão com Ogum. Entre tantos Santa e tantos. Bárbara, Cunhançã. Então, são essas questões culturais. Ou seja, por que as pessoas ainda confundem o espiritismo com as crenças vindas da África? A nossa influência é muito forte no Brasil. Nós somos um povo miscigenado. Como o Pero Vaz de Caminha falou que se plantando tudo dá, aqui também toda religião floresce. Quando o protestantismo chega no Pará, através da Assembleia de Deus, ele encontra eco no Brasil, ainda na época do Império. E a religião oficial do Império era católica, mas Dom Pedro II, o grande imperador que governou durante quase meio século o Brasil, era um homem aberto às artes, à ciência, às religiões. Foi no tempo de Dom Pedro que o espiritismo se implantou também no Brasil com a Assembleia de Deus. Então nós encontramos aqui uma raiz africana muito forte. A nossa alimentação, a nossa influência no dia a dia é muito miscigenada. O que é o povo brasileiro? Ele é uma mistura de raças e não é nada. Eu costumo brincar que o brasileiro é como o cão vira-lata. Aproveitando aqui, né, esse episódio trágico que aconteceu em Santa Catarina do Orelha, né? Os nossos cãezinhos sem raça definida, os nossos cãezinhos vira-latas. O povo brasileiro é meio vira-lata. Todo respeito, tá? Nós somos assim, no bom sentido. Nós não temos raça definida. Tem muito vira-lata também que lambe bota de americano, mas no caso aqui o vira-lata aqui é no bom sentido. No bom sentido e bom mesmo. Nós somos essa mistura. Sim. Então nós trouxemos também essa raiz. Por isso, quando a gente fala de espiritualização, de espiritualidade,
a gente logo imagina os cultos às deidades africanas que foram fundamentais no Brasil, que são fundamentais. Eu tenho, como eu disse, um respeito muito grande pelas religiões, em todos os sentidos. Tenho um amigo querido do meu coração, que é o Gandhi Candomblé. Recentemente tive a oportunidade de fazer uma palestra num terreiro de Umbanda, fiquei muito feliz de falar de espiritismo num terreiro de Umbanda, uma oportunidade assim maravilhosa, fui tão bem recebido, melhor que em muitas casas espíritas. Sim. Então, assim, eu tenho a plena convicção, Fred, que todas essas religiões são muito importantes. E o fenômeno mediúnico, ele está se espalhando por todas as partes. Jesus disse assim: se os meus discípulos se calarem, até as pedras falarão. E as pedras começaram a falar. Quando a lápide dos túmulos começou a se movimentar, e os imortais estão falando aí pelas bocas de médios, de pitons, de pitonisas, de profetas, de sacerdotes, de todas as pessoas que falam. Porque lá atrás, quando Moisés proibiu, ele criou um tabernáculo. E dentro do tabernáculo ele colocou 70 anciãos para que pudessem profetizar. Profetizar quer dizer profetique, falar através dele. Era mediunidade. E aí, 2 homens, Haddad e Medad, saíram do tabernáculo e foram profetizar além do tabernáculo. Tinha um cara lá muito bem informado. No espiritismo a gente costuma dizer que espírita não faz fofoca, faz comentário fraterno. Você sabe disso, você está sabendo. E aí o cara foi fazer um comentário fraterno, abordou Moisés e falou assim: Moisés, você está sabendo da maior? Não, o que está acontecendo? Cara, o Haddad e Medad saíram do tabernáculo e estão profetizando. Poxa vida, não era para fazer isso. Eles queriam que o Moisés fosse lá e desse aquele puxão de orelha, logo, né? Tu, Haddad. Poxa. Aí o Moisés vira e diz assim: quem me dera se toda Israel profetizasse sob os Espíritos do Senhor. Olha que maravilha. Então quer dizer, é isso que nós precisamos. Quem nos dera se toda a humanidade profetizasse sob os Espíritos do Senhor, independente de credo religioso, disseminando a verdade que liberta, o amor, a fraternidade. É isso que nós precisamos. Sim. Falando ainda em mediunidade, sim, né, o espiritismo prevê o futuro, né? Ele faz revelações sobre o destino? Como que funciona isso? Então, como nós dissemos, o destino, naquela frase de Emmanuel, criadores do destino, temos em nós o que fazemos de nós. Eu tenho uma pré-programação. Vou viver tantos anos, vou me casar com a Joana, ter 10 filhos, vou fazer isso, fazer aquilo. Só que quando eu chego aqui na Terra, eu resolvo mudar essa história. Eu me apaixono pela Joana, mas conheço a Maria. E aí falo, não, vou casar com a Maria. A Maria quer ter um filho, 2. Eu digo assim, eu vou morar em Itaperuna, vou trabalhar na agricultura, e eu descubro, não, eu faço um curso de informática, resolvo trabalhar numa empresa em São Paulo. Livre-arbítrio. Então ninguém pode prever o futuro, porque o futuro é uma página semi em branco, que eu vou construir cada dia. O dia de amanhã vai depender do que eu construí hoje. O dia depois de amanhã vai ser o resultado daquilo que eu construí. Agora, é possível que os espíritos tenham algum conhecimento? Relativo. Relativo. Porque os espíritos são as almas dos homens. Como você e eu temos limitações, os espíritos também as têm. Então eles não sabem de tudo. Só a Deus é dado o direito de tudo saber. Por isso ele é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Onisciente. Então, no caso, um espírito pode me revelar algo que está oculto, mas não o que ainda está por acontecer. Fred, pode até ser que venha a acontecer. Mas aí seria mais uma questão de bom senso do que sim, mas não seria de adivinhação. E outra coisa, eu posso mudar o curso do meu caminho. Eu posso mudar o curso do meu caminho. É uma opção minha. O espírito pode dizer assim, olha, você tem uma missão de realizar isso. Porque isso já aconteceu. Aconteceu com o Divaldo Franco, por exemplo. O Divaldo, quando estava passando por Salvador numa viagem de trem, ele entrou num processo de desdobramento e ele viu um homem cercado de crianças, mas um homem idoso. Só que o homem era ele mesmo. Ele jovem se via idoso. E mais tarde ele concretizou essa obra, que é a Mansão do Caminho, que nasce a partir do Centro Espírita Caminho da Redenção, no bairro Paulo da Lima, em Salvador, que atende cerca de 3.000 pessoas por dia. Mas era opcional dele fazer isso, não. Muito embora ele tivesse tido essa revelação, ele poderia, não quero nada disso. Eu vou ser professor, vou ser médico, advogado, juiz, e não quero saber de nada, e não vou me dedicar às crianças. E aí, lembra que nós falamos? Você não pode regredir, mas você pode estagnar. Sim.
você acaba não completando, não avançando. Agora, existem fatos, claro, que os espíritos podem nos orientar, mas lógico, obedecendo o nosso livre-arbítrio. Ninguém vai nos poder pegar pela mão e falar, tem que acontecer isso. Igual o caso da minha irmã que eu citei. A minha irmã teve um presságio de que iria desencarnar aos 29 anos. Tanto é que ela veio, ficou do dia 8 de abril até o dia 19. No dia 29 ela desencarna. Ela que vinha, bate e volta, voltava correndo para o Rio, ela resolveu ir na casa de todos os tios, almoçar, conversar, bater papo, uma despedida. Então é possível sim que as pessoas sejam orientadas. Chico Xavier dizia, eu quero desencarnar no dia que o Brasil esteja muito... Eu vou desencarnar, né? Melhor dizendo. Eu vou desencarnar no dia que o Brasil estiver muito feliz. E aconteceu, 30 de junho de 2002. Quando o Brasil comemorava mais um campeonato, Chico Xavier deitou, com 10 a 15 minutos, foram ver, estava desencarnado. Certo. Então é possível sim. Perfeito. Gerson, a gente está chegando no nosso finalzinho, né? Infelizmente, depois a gente poderia falar aqui sobre horas e horas sobre esse assunto, né? A gente vai ter outras oportunidades também, né? Mas infelizmente hoje a gente está chegando. Mas eu queria te fazer uma pergunta, né? Que seria assim, como que eu posso dizer? Quando uma pessoa busca uma religião, ela busca uma resposta para os seus anseios espirituais, né? Para os seus sofrimentos, sim, né? Para alguma coisa que venha a consolar a sua alma, né? Como é que o espiritismo, né, a doutrina espírita, ajuda as pessoas a enfrentarem luto, sofrimento, e como é que ele faz esse processo de reforma íntima da pessoa? Fred, o espiritismo propõe matar a morte, compreendendo que o fenômeno da morte não é uma despedida, é um até breve, que nós nos reencontraremos, como você disse. Jesus falou, na casa de meu pai há muitas moradas, eu me vou, mas rogarei o Consolador prometido, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que estará convosco por toda a imortalidade, ajudará a pôr em prática o que eu ensinei, e ensinará o que eu não pude ensinar. Ou seja, Jesus deixou claro que ele não disse tudo, porque se o que ele disse nós já o colocamos na cruz, imagine se ele dissesse tudo. Veja bem, então o espiritismo propõe, como você disse, essa reforma íntima através do mergulho, do fenômeno da catarse, quando eu encontro comigo mesmo. Aí entra o aspecto filosófico também. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? O que eu estou fazendo no planeta Terra? Qual é a minha missão aqui? Ser dona de casa? Maravilha, que eu faça com o maior zelo possível, no limite das minhas forças. Ser um empresário? Que eu seja o melhor empresário possível. Ser um agricultor? Viver a vida toda no cabo da enxada, que eu faça com a maior dedicação possível, que eu me entregue à vida. A proposta do espiritismo é a proposta dessa renovação da própria criatura, sem intercessores, sem rótulos, limpa, clara e cristalina, compreendendo que o amor é a mola mestra de toda a engrenagem do planeta Terra. Nada pulsa sem o sentimento do amor. Então o espiritismo, se eu pudesse transmiti-lo em uma palavra, seria essa: amor, intensamente amor. Quando nós vemos um ente querido que se vai, como eu narrei agora há pouco, o fato da minha irmã com 29 anos, e eu vi a força do meu pai ao ir buscar o corpo da filha e chegar já cedo de manhã com o corpo da minha irmã ali. Eu me lembro, meu pai tinha uma jaqueta preta e trazia na mão um pacotinho de biscoito piraquê. E me deu aquele pacotinho de biscoito piraquê. Eu me lembro como se fosse hoje. Lá se vão muitos anos, né? Como eu disse, 38 anos, completando o mês de abril. Mas eu vi a força daquele homem, compreendendo que é possível entender que a morte é apenas uma passagem, é um até breve, que nós nos reencontraremos mais cedo ou mais tarde, que Deus, que é Pai soberanamente justo e bom, não criou nenhum dos seus filhos para viver eternamente no inferno. Você jamais dá um castigo eterno ao seu filho, você disciplina-o, você ajuda-o a criar uma forma de entendimento. Jesus diz assim: o pai não dá uma pedra a um filho que pede um pão, nem tampouco uma serpente a um filho que pede um peixe. Então esse pai não dá aos seus filhos o fogo eterno do inferno, não dá uma provação, uma cruz pesada demais que os meus ombros não carreguem.
suportar. E que não sejam para fortalecê-los. E que não sejam para que eu me desenvolva, para que eu sobressaia. Porque depois de todo vendaval, surge a bonança, surge a tranquilidade. E é essa fé inabalável que encara frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade que o Espiritismo propõe. Nós passamos pelo fenômeno da Covid-19. Sim. Quando muitas pessoas temeram, se desesperaram, nós tivemos que nos afastar. Manter a distância respeitosa que os órgãos de saúde pública recomendavam. Tivemos que ter precaução, medidas de segurança. Mas nós superamos. Como a Covid-19 passou, a gripe espanhola passou, a peste negra passou, a varíola que durou 1000 anos, dizimando vidas, foram mais etapas superadas. E nós saímos mais fortes de todas elas. Nós tivemos agora recentemente a situação de uma família na cidade do estado de Goiás, em que um pai acaba matando dois filhos e cometendo suicídio, tira a própria vida por conta de uma suposta traição. O que tem faltado na nossa sociedade é justamente esse senso de espiritualização. Para compreender que a traição de uma parceira, de um parceiro, não é o fim da linha. A perda de um emprego, a traição de um amigo, não é o fim da linha. É uma oportunidade de crescimento. A perda de um negócio vantajoso, de uma transação comercial, não é motivo para que eu tire a minha vida, mas é motivo para que eu reorganize. É tropeçar aqui, cair, levantar e compreender que eu estou mais forte. Então a proposta da doutrina espírita é justamente essa proposta de interiorização. Quando nós nos interiorizamos, nós encontramos esse Cristo, que é todo amor, toda abnegação. E que inclui, é um Cristo inclusivo. Eu não posso compreender que Jesus seja um Jesus que faça distinção entre nós e eles, entre ricos e pobres, entre sulistas e nordestinos, entre pretos e brancos, entre homo e héteros e bi. Jesus diz assim: Pai nosso que estais nos céus. Quando ele diz Pai Nosso na oração dominical, ele diz Pai dos católicos, dos umbandistas, dos ateístas, dos espíritas, de toda a humanidade. Ele não diz Pai de um segmento. A proposta do Espiritismo é a proposta do Cristo, de inclusão, de toda a humanidade, sem distinção. Não importa quem é, de onde vem, nem para onde vai, é meu irmão, é minha irmã, e eu tenho que atendê-lo. Eu tenho que servir no limite das minhas forças. Então a proposta do Espiritismo é essa proposta, de inclusão, é a proposta do Cristo, da libertação, de fugir aos rótulos, de fugir aos paramentos, de não ter medo e de conhecer a verdade, porque ela é libertadora. Tá certo. Jefferson, né? Obrigado, né? por essa aula. Né? Hoje a gente buscou esclarecer assim, dúvidas, né? Entender melhor o que é o Espiritismo, né? Como é que ele se manifesta na prática. Né? E independente da religião de cada um, informação e diálogo são fundamentais, né, para diminuir preconceitos, né, e ampliar a compreensão. Com certeza. Né? Obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, né, e por tudo que você compartilhou com a gente aqui até agora. Eu que agradeço imensamente. Né? E para você que assistiu a gente aqui até agora e se inteirou do que é a doutrina espírita, né, obrigado por estar com a gente até agora, né, e se inscreva no nosso canal Pode Mais Podcast. Acione o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Deixe o seu like para o algoritmo entender que o nosso conteúdo é de relevância e entregue para mais pessoas. E até a próxima!